Graça e paz, seguimores, bom dia, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma emissão livecast para a honra e glória do Senhor. E hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, já estamos aí no meio do mês de setembro e o ano já está acabando e passou muito rápido. Todos nós sabemos que parece que o dia já não tem mais 24 horas, que tá tudo tão corrido, tão rápido, que a gente nem se dá conta de que as horas estão voando, os dias estão voando, e eu não sei vocês, mas todos que eu tenho conversado têm se sentido menos produtivo. Parece que fazem tantas coisas, mas no final sentem-se como se não estivesse fazendo nada. Mas não temos problema com isso. A gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos esperar, eu vou encaminhar essa live para mais pessoas serem alcançadas nesta manhã. Vamos lá, convidar os amigos, as amigas para entrar nesta live. Você que puder, encaminhe também essa live para mais pessoas serem alcançadas nesta manhã, nessa sexta-feira. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar, o que o Senhor tem para tratar em nossos corações nesta manhã. Tenho certeza que vai ser uma live abençoada, onde o Senhor vai nos direcionar, onde o Senhor vai falar conosco, vai nos renovar para a honra e glória do nome dEle. Eu já encaminhei aqui para várias pessoas, estamos chamando várias pessoas. Seja bem-vinda, Azália, seja bem-vinda, Jennifer, Pastora Feitosa, Rose Feitosa, Tami, seja bem-vinda, Deus abençoe, Kellen. Vamos estar esperando. Eu estou escrevendo aqui em missão livecast porque depois eu me distraio e eu não consigo escrever, porque eu me distraio e fujo do que eu tenho para falar. Não sei se vocês são assim, mas eu preciso ficar concentrada. Sejam bem-vindas, Marilene, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Você que puder, encaminhe essa live para a gente começar. Eu pensei em colocar o louvor agora que o Senhor ministrou no meu coração agora, mas eu vou colocar no final, depois que eu falar, tá? Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar em nossos corações, que Ele vai nos alinhar, que tudo será feito conforme Ele quer. A palavra de hoje foi através da entrega do jejum que eu fiz, e foi o jejum mais demorado que eu fiz, e eu sei que eu posso dividir isso aqui com vocês, que é algo espiritual. Eu não ia fazer esse propósito e na segunda-feira à tarde eu resolvi fazer e eu abri o jejum. E eu entreguei agora, era 9 horas da manhã, foram 60 horas de jejum. E essa manhã eu tinha uma palavra preparada, mas essa manhã eu acordei e o Senhor, enquanto eu levava a Giovana para a escola, do nada eu olhei para o sol e no retrovisor e ele falava assim: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. E eu falei: amém, Jesus, eu já entendi a palavra que o Senhor quer ministrar nesta manhã. E aí eu ainda não tinha preparado a palavra, eu fui tomar café com uma amiga minha, entreguei o jejum e ali naquela mesa o Senhor foi ministrando algumas coisas comigo. E não foi fácil, não é fácil romper a carne, romper os desejos, romper a fome, e o Senhor, Ele supriu em todo momento, em todo o instante. Não estou falando isso aqui para falar que eu faço algo, não, é para te encorajar,
para te encorajar a querer mais de Deus, mais do Espírito Santo, para te encorajar a se derramar verdadeiramente na presença do Senhor. Que nada venha te distrair, que nada venha te tirar do propósito. E às vezes a gente precisa ir mais fundo, cada dia mais fundo, querer buscar mais, querer mais da presença dele, querer ouvir mais a voz do Senhor. E eu faço esse sacrifício para glorificar o nome do Senhor. Então, esse foi o jejum mais longo que eu fiz na minha jornada. E eu convido você a fazer esse sacrifício. Claro que tem pessoas que têm debilidades físicas, saúde. Não são para essas pessoas, mas você que pode, tente fazer um jejum. Tente tirar algo, começa tirando algo, fazendo um propósito, né? Porque quando a gente tira algo, é um propósito. Pode ser o doce, o refrigerante, enfim. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E aí depois você começa de 14 horas, de 12 horas, enfim. E a água, ela supre as nossas necessidades. A água e a oração. Tinha hora que vinha a fome e eu começava a chorar e entrava na presença do Senhor e começava a orar e pedia: Senhor, me ajuda, me sustenta nesse propósito, porque eu quero mais de Ti, eu quero estar alinhada contigo. E o Senhor foi suprindo, e o Senhor foi... Hoje eu acordei super bem, ontem eu acordei super bem, eu ainda fui fazer atendimento e para dirigir eu tava super bem, e hoje também. Então a gente vê que quando o Senhor, Ele supre nossas necessidades, a gente tem a certeza de que a gente é totalmente dependente dele. Que não tem como a gente não ser dependente dele, porque sem ele a gente não consegue nada. Então nessa manhã eu quero falar para você: seja forte e corajosa. Eu vou ler a passagem bíblica agora, que eu vou ler do 1 até o 9 e depois o 18. Então tá em Josué 1, do 1 ao 9 e depois o 18. Sejam bem-vindas vocês que estão aqui. Se você puder encaminhar essa live para mais pessoas, eu agradeço, vai ser muito bom para nós. Deus anima Josué. 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado,
porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Agora eu vou ler o do 16 ao 18. Então Moisés respondeu. Então eles responderam a Josué: Tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Amém? Vocês estão aí comigo? Ouviram essa palavra? Que forte que ela é. Aqui a gente vê que no livro de Josué narra a história do reconhecimento da conquista da terra prometida e pelo povo de Israel. E aqui ela vai ser liderada por Josué, que ficou no lugar de Moisés, que era líder do povo. Aqui a gente vê que Moisés, ele era um líder muito honrado, um líder muito obedecido, um líder que era obediente à voz do Senhor. E Josué agora era o novo líder. E Josué era também um homem de Deus que obedecia poderosamente a palavra de Deus, assim como Moisés. E aí aqui eu tenho o primeiro ponto para vocês. Será que se Moisés não tivesse sido um bom líder, Jesus tinha colocado Josué no lugar dele? Será que eu e você seríamos respeitados se nós não fôssemos bons líderes, ou boa mãe, boa esposa, uma boa administradora ou uma boa mulher do lar? Será que nós seríamos respeitadas conforme manda a lei? A palavra de Deus? Porque aqui eu vejo que Josué, e assim como Moisés, Josué tinha um caráter. E o caráter era a obediência. Se eles não tivessem obedecido o mandamento, a lei do Senhor de dia e de noite, ele não teria sido escolhido para ficar no lugar de Moisés. Ele não teria sido escolhido para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Quando assim inicia a conquista que foi prometida pelo Senhor. E então eles conseguiram essa terra através de Josué. Lembrem-se, Josué e Caleb, foi eles que foram lá, os 12 espias, eles dois viu a terra, viu que a terra era diferente, foi lá e contou que era diferente, que tinham visto uma terra que jorrava leite e mel, e aí eles foram para lá. Ou seja, dependeu de 2 que tinham uma visão e não vista. Os outros 10 tiveram medo, tiveram insegurança. E aqui nesse texto falam que o Senhor, ele luta com eles. E o Senhor estava com Josué em todo o tempo, E antes da morte de Moisés, ele deu a orientação a Josué. E Josué, antes da sua morte, dá orientação ao povo acerca da obediência a Deus, da obediência à palavra de Deus. Ou seja, uma geração passou para outra. O que o Senhor esperava, ou seja, de Moisés passou para Josué, e a orientação que Josué deixou para o povo era acerca da obediência e da meditação e da obediência na lei. Quem é a lei? A palavra de Deus. Então, a gente vê que as batalhas e as lutas do povo de Israel, elas sempre existiram, elas foram longas, porém, a terra prometida foi alcançada através de obediência, através de renúncia e através de ser forte e corajoso. Entenda que aqui Deus deu essa ordem a Josué enquanto ele assumia a grande responsabilidade de liderar o seu povo, de liderar Israel após a morte de Moisés. A missão
não era fácil. Imagina, quem liderava? Moisés. De repente, passou para Josué. Imagina Josué, que sozinho iria liderar Israel. Olha isso, olha que desafio que o Senhor colocou na mão dele. Mas ali, o Senhor lembrou a ele de que ele não estaria sozinho. Assim como Josué, eu e você enfrentamos desafios diários. Assim como Josué enfrentou muitos desafios, eu e você enfrentamos adversidades. Às vezes, a gente só está vivendo os problemas, as circunstâncias, as adversidades que têm se colocado em nossas vidas. Talvez seja um desemprego, talvez seja uma condição financeira, talvez seja algo que está destruído, talvez seja dentro do seu casamento, talvez seja dentro do seu vínculo familiar com o filho, enfim. A gente sempre tem desafios esmagadores nos nossos dias. No nosso dia a dia, só Deus pode nos sustentar, nos dar força, porque aqui, assim como Josué, nesse grande desafio, ele mostrou que Josué não estaria sozinho. O Senhor nessa manhã, Ele está falando para mim e para você. Filha, filho, mesmo que as situações estejam adversas, desafiadoras, esmagadoras, eu não vou te deixar só. Eu prometi que você não ficaria só, nem por um momento, pois eu estou contigo em todos os momentos. Então, quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Pensa aí. Quais são os desafios? Será que é criação de filho? Será que é dentro da sua família? Será que são os seus traumas emocionais? Será que são os traumas do seu passado? Será que você está em dúvidas, enfrentando incertezas dentro da sua casa ou em alguma área que você não esperava viver esse medo, essa falta de coragem? Pense aí, qual é o desafio que você está enfrentando hoje? A mensagem aqui para Josué é que Deus, Ele estaria com ele, que Deus, Ele tinha uma promessa sobre Josué, que aonde seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometira dar aos pais dele. Ou seja, aonde eles fossem, o Senhor daria o território. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Imagina quão grande é esse território. Eu não tenho nem dimensão de quanto é esse território, do deserto até o mar grande na direção do poente sol. Eu não tenho dimensão. Eu não sei essa informação, mas eu imagino que seja muito grande essa terra, muito grande esse território que o Senhor deixou para ele, o território que ele prometeu. Assim é para nós. Entenda que Deus não tem um plano. Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para derramar sobre nós. Às vezes é essa terra, esse território, é esse legado de 4 nações. Imagina você levar, você alcançar, você resgatar almas para Jesus nessas 4 nações, nesses 4 cantos do mundo. É assim que o Senhor espera de mim e de você, mas que eu e você seja forte e corajosa. A coragem e a força, ela só pode vir de Deus. Entenda que sem força não existe coragem e que sem coragem não existe a força. Ou seja, elas têm que andar juntas. Elas têm que andar juntas. A força e a coragem, elas têm que andar juntas. Então, nessa manhã, eu falo para você que a nossa força e a nossa coragem, ela vem de Deus. As circunstâncias podem estar
te derrubando, te desafiando, mas a nossa capacidade de força e coragem, ela vem de Deus. Ela vem da presença de Deus que habita na minha vida e na sua vida. É por isso que o Senhor, Ele precisa estar dentro de nós. É por isso que o Senhor precisa habitar dentro de nós. Porque é só Ele que pode dar a força e a coragem que nós precisamos. A força e a coragem para nós enfrentarmos as adversidades e os desafios diários que vêm de encontro com a nossa vida, de encontro com a nossa casa. Então nós precisamos confiar em Deus. Porque se Deus não habita em mim, quem que habita? Se eu não confio em Deus, em quem eu confio? Em mim mesma? Até quando você vai achar que você é forte e corajosa sem a presença de Deus? Até quando você vai achar que você consegue algo sem a coragem e a força que vem do Senhor na sua vida? Por hora você pode até conseguir, mas dali na frente você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar e você vai ver, a minha força não é suficiente, a minha coragem não é suficiente, porque eu vou fracassar. E o fracasso, ele vem porque nós não somos obedientes a Deus. E Deus, Ele está falando aqui para Moisés, e assim como Ele falou para Josué, Ele está falando para mim e para você, que quem se rebelar contra nós, Ele vai fazer justiça. Ou seja, a gente precisa ser forte e corajoso a todo tempo. Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, porque é nela que nós seremos bem-sucedidos, por onde quer que nós passemos, por onde quer que nós andemos. Ou seja, quem carrega Deus, carrega aonde quer que esteja, aonde quer que passe. Saiba que ninguém pode resistir a você, porque você tem um Deus que habita em você. Você tem um Deus que direciona você. Você tem um Deus que faz a tua rota. Não tenha medo. Seja forte e corajosa. Sabe por que eu tô falando isso por vocês? Porque por muito tempo eu não tive coragem. Eu tive medo. Eu enfrentei medos que me deixaram nas trevas por muitos anos. Eu procurei escapes na minha vida que só me preenchiam momentaneamente e depois eu via que eu estava escrava daquilo. Eu via que eu estava escrava do mundo, escrava de balada, escrava de pessoas que nunca me agregaram em nada, pessoas que nunca tiveram uma amizade verdadeira comigo. Pessoas que eram só momentânea, enquanto a gente estava ali curtindo, ok, a gente era muito amigos, mas depois, quando a dificuldade chegou, o dia ruim chegou, eu escolhi viver com Jesus, eu escolhi me lançar na vida com Jesus, porque Ele me resgatou. As pessoas viraram as costas, as pessoas não fazem mais parte da minha vida. As pessoas por muitas das vezes sabiam que talvez eu precisasse de algo, mas nunca ninguém chegou e perguntou: Tamires, você precisa de algo? A Giovana precisa de algo? Todo o trajeto que eu passei com a minha filha foi ali que eu vi que o bando de 50 que eu andava não tinha um do meu lado. Não tinha um com a minha família. Não tinha um com o meu esposo. E então eu precisei superar os meus medos. Eu precisei superar as adversidades que existiam dentro de mim. Não foi fácil, foi longo caminho. E foram anos, não foi um ano, um dia, um mês. Não, foram anos. Anos para sentir fome da presença de Deus. Anos para reconhecer a paternidade de Deus na minha vida. Porque eu não conseguia me relacionar com Deus. Eu tinha vergonha de Deus. Então assim, o que eu quero falar para vocês? Que vocês precisam lutar contra o medo de vocês, que vocês precisam lutar contra tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar na mente de vocês, para vocês não exercer a força e a coragem que vem do Senhor e a confiança que vocês precisam depositar no Senhor, porque quando Satanás elimina a minha e a sua mente, nós sentimos medo, nós sentimos que nós somos fracassadas, insuficientes, que nós não somos suficientes em nada, que nós não somos capazes de nada. Mas assim como Josué foi forte e corajoso, eu e você nessa manhã vamos sair dessa escassez, desse medo, aonde o Senhor quer nos levar para uma vida de
vitória, uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade onde eu saiba quem eu verdadeiramente estou servindo. Não tenha medo, coloque o teu medo pro lado. Tem muita gente que tem medo do futuro. Ei, a gente tá vivendo muitos problemas. A gente tem passado por muitos problemas. Mas eu quero aqui afirmar para você: pare de ter medo do futuro. Pare de olhar para o futuro, olhe para o hoje. Mas lembre-se que Deus tem uma palavra para o teu futuro. Mas viva o hoje para Deus. Sirva com excelência, tudo que você fizer faça para glorificar o nome do Senhor. Não espere aplausos de ninguém, não espere reconhecimento de ninguém. Fala para o Senhor tirar tudo que existe em você que não provém dele, que não provém do caráter de Cristo, e fale para ele colocar o caráter dele em você. Fale para ele transformar em você tudo aquilo que ainda não está transformado, para a honra e para a glória dele, mas que ele venha transformar, e que tudo isso, todo medo, toda frustração, todo fracasso, toda falta de suficiência, insuficiência seja tirada da sua vida, seja tirado, porque ele fala para mim e para você aqui nesse versículo, e é claro, a ordem é clara: não tenha medo, nem fique assustado. Ou seja, ele não quer que nós tenhamos medo. Ele não quer que nós ficamos assustados. Sabe por quê? Porque a confiança que nós temos que ter é somente no Senhor. Então, se eu e você precisamos nessa manhã falar para o Senhor tirar o medo de dentro de nós e colocar mais dele, ele vai colocar. E é onde eu e você vai confiar cada dia mais nele. Sabe por quê? Porque às vezes o medo está controlando as suas decisões. Às vezes o medo está te paralisando, porque quando a gente deixa o medo entrar, ele nos paralisa. Talvez o medo esteja fazendo você não confiar mais nas pessoas, e ele faz isso. Talvez o medo esteja impedindo você de dar um passo na sua carreira, de dar um passo num desafio que você precisa enfrentar. Entenda que toda carreira, todo desafio, a gente pode vencer ou fracassar. Mesmo Deus dando a sua palavra, mesmo Deus direcionando para você ir, você vai falhar em uma hora, vai acontecer algo alguma hora, mas isso não é para você duvidar de que foi Deus que fez isso na sua vida. Não é para você duvidar, não, é os desafios que nós temos que enfrentar para o nosso crescimento dentro daquilo que o Senhor já projetou para nossa vida. Não é porque Deus te deu que você não vai ter desafio, não é porque Deus te entregou que não vão acontecer adversidades naquele negócio que foi tão sonhado, que foi tão desejado. Não, eu não sei para quem que o Senhor está falando aqui. Entenda que tudo que você faz, quando você glorifica o nome do Senhor, é para Ele, a honra é dele, a glória é dele. Entenda que as adversidades vão vir, assim como Josué, ele enfrentou adversidades para acessar todas as terras, mas o Senhor disse e prometeu: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Ei, o Senhor, ele está falando para mim e para você que ele não nos abandonará em nenhum momento. Em todos os momentos ele estará conosco. Em todos os momentos, seja no choro, na alegria, seja na tempestade, seja no mar revolto. Ei, o Senhor, ele te escolheu. Você é filha. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer título, antes de tudo, você é filha amada, escolhida do Senhor. Tão somente confia, tão somente creia, tão somente seja forte e corajosa. Quando você liga que a força precisa da coragem e a coragem precisa da força, ninguém mais vai parar você. Ninguém mais vai tentar derrubar você, porque você já sabe em quem você confia. Você tem uma diretriz, e essa diretriz, assim como Moisés deixou para o seu servo, que é
meditar de dia e de noite, meditar na lei, seguir a lei, ou seja, quem é obediente a Deus, alcança a vitória. Aqui está falando, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Ou seja, o Senhor está pedindo para mim e para você meditar na lei dele de dia e de noite. Amém, meninas? Eu vou só ligar aqui o computador que ele desligou. Eu esqueci de ligar ele, gente. Espera aí. Erros técnicos, acontece. Acontece. Então, o Senhor ele está falando, não cesse de falar, não cesse de meditar, não cesse de ter cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Nele quem? A Bíblia, a palavra de Deus. O Senhor precisa que eu e você sempre tenha a palavra de Deus na nossa vida. Sempre ande com a nossa bússola. E a nossa bússola é a palavra de Deus. Amém? Eu vou colocar um louvor para vocês. E eu creio que eu vou finalizar daqui a pouco. E eu creio que esse louvor vai falar muito aos nossos corações. Eu vou colocar aqui. Eu acho que vocês conhecem ele. Tá dando para ouvir? A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala Medite que eu aí. não posso mais sorrir. Me sinto preso em Quais são os mim desafios mesmo. que você está enfrentando? Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. O que é que você precisa tirar da sua vida hoje? O que é que você precisa lançar nos pés do Senhor hoje? E pedir para que o Senhor te dê coragem e força. Força e coragem. Peça para o Senhor mostrar para você que Ele é suficiente na sua vida. Que Ele faz tudo na sua vida. Que Ele não te deixa só em nenhum instante. Eu ouço a sua voz, eu ouço a sua voz, Lembre que a sua força não vem de você. A sua coragem não vem de você. Elas vêm do Senhor. Elas vêm da presença do Senhor. E Ele estará com você em todo o tempo. Ele estará com você todos os dias. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, Tira o medo de dentro de você. Tira, fala para o Senhor tirar nesta manhã. Em momentos de incerteza, escolha confiar em Deus. Saiba que Deus está no controle de tudo. Só Ele tem o controle das nossas vidas. Só Ele tem o controle do bem e do mal. Nós não podemos lutar com a força do nosso braço. Então saiba que todo momento de incerteza, entregue Ele nos pés do Senhor, porque é Ele quem tem o controle da minha e da sua vida. ouça a sua voz, Quando a dor vier, quando o medo vier, saiba que você pode declarar todas as promessas em voz alta daquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Sabe quando o medo surge? Fala, Senhor, eu confio nas tuas promessas, eu sei o que o Senhor prometeu na minha vida. O medo não vai me parar, nada vai me parar, eu sou forte e corajosa. Profetiza sobre o vale, profetiza, não deixe o medo te paralisar. E nos dias de decisões difíceis, lembre-se, declare, busque a orientação de Deus. Todos os dias medite na palavra. Saiba que Ele sempre estará presente na sua vida. Saiba que Ele sempre estará presente de dia e de noite. Ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca te deixará sozinho.
Seja forte e corajosa, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajosa, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Amém, meninas? Amém. Eu amo esse louvor. Toda vez que eu escuto ele, algo eu sinto assim. Ele é muito bonito. E eu queria nessa manhã, antes de encerrar, falar para vocês que muitas mulheres da Bíblia enfrentaram desafios onde elas tiveram que ser fortes e corajosas. Débora, Esther, Maria, Ana e várias outras e muitas outras mulheres. Porque o Senhor, Ele capacita nas nossas debilidades, nas nossas vulnerabilidades. Não tenha medo de se mostrar vulnerável, não tenha medo de se mostrar imperfeita, não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de ser frágil, não tenha, porque muitas mulheres se fazem de forte, mas elas esquecem que elas são vulneráveis. E eu não tô aqui para falar quem é, quem não é, mas eu sou vulnerável, eu sou frágil, mas eu sou frágil e vulnerável porque eu sei que o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quanto mais fraco eu sou, mais forte Ele me faz. E é assim, mais forte e mais corajosa, mais forte e mais corajosa. Ou seja, eu quero pedir para Deus derramar nesta manhã sobre a sua vida muita força, muita coragem, que Ele seja um Deus presente na sua vida, que Ele habite em você, que você saiba que você precisa ser inteira, que você precisa ser obediente, assim como a irmã falou aqui, você precisa ser de verdade, autêntica, você precisa, mas você precisa lembrar que você é um barro na mão do olheiro e que Ele vai fazer com você aquilo que Ele quer, mas você precisa estar disponível. Não adianta você ir lá cheia de razão, cheia do eu, cheia do seu ego, cheia dos seus traumas, cheia do seu vitimismo, cheio de isso e de aquilo, que você não vai conseguir se derramar, que você não vai conseguir confiar no Senhor e saber que a confiança e a coragem e a força vem dEle. Tudo que há em nós vem do Senhor. Então, eu quero que nessa manhã você se renda aos pés do Senhor. E que você se renda à presença dEle, porque só Ele pode fazer em nós aquilo que Ele deseja. Não vai ser eu, não vai ser sua pastora, não vai ser seu pastor, não. Eles são chaves, eles são ferramentas, eles são pessoas que o Senhor usa, mas entenda que a salvação ela é individual, que o avivamento precisa acontecer dentro de nós primeiro. Tudo é em nós primeiro e depois através de nós. Então deixe o Senhor fazer na sua vida, assim como Ele deu força, coragem para Josué, Ele também está dando força para mim e para você nessa manhã, porque Ele tem algo novo para mim e para você. E aí eu deixo para você o versículo número 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? E eu espero que essa palavra tenha alcançado você nesta manhã, que ela tenha renovado a sua vida, que ela tenha renovado as suas forças. Saiba que o Senhor, Ele tem nos alinhado, Ele tem nos renovado, Ele tem nos corrigido a cada live que tem acontecido por esse canal. Cada live, cada pessoa que tem passado por aqui tem trazido algo muito especial para nós, algo muito único para nós, porque
O Senhor, Ele tem algo muito grande para fazer nessa nova geração, nessa geração que eu e você faz parte. Nós somos a geração eleita. E entenda que não tem mais ou menos, que não tem médio, que não, ou você é ou você não é, ou você quer ou você não quer, porque o Senhor precisa de pessoas que estejam disponíveis. Aí entenda, tem muita gente que já está há muitos anos na igreja e essas pessoas, elas não fazem aquilo que tem que fazer. E aí quando o Senhor levanta outras, elas se sentem injustiçadas. Aí eu te falo, ei, até que ponto ou aonde você parou de servir a Deus verdadeiramente, você precisa voltar para esse lugar. Você precisa voltar a servir. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a ser forte e corajosa. Você precisa voltar a parar de ter medo. Porque o medo te paralisou. Porque o medo fez com que você se sentisse julgada, fracassada. Enfim, em que ponto você parou? Hoje é dia de você prosseguir. Hoje é dia de você falar, Senhor, não, eu não quero mais ficar parada. Senhor, eu não quero mais ficar sem força. Não, me dê força e coragem, porque eu preciso continuando essa jornada que o Senhor determinou para minha vida. E lembrem-se, você tem uma promessa, você tem uma palavra. As adversidades, elas podem até vir, mas o Senhor prometeu. Ele nos prometeu que não nos deixaria nem um dia sequer. Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado. E quarta-feira temos a nossa live do livro Esposa Excelente. Vamos dar continuidade ao capítulo número 7, onde nós estamos falando do quê? Do coração. Do coração. Do que vem, como ser uma esposa através do coração. O que é uma esposa que tem um coração puro, verdadeiro, voltado ao Senhor, dentro de uma perspectiva bíblica? Muitas pessoas acham que o coração é só bondoso, que o coração é algo que só faz o bem, mas não. Tem pessoas que fazem o bem sem uma intenção boa e tem pessoas que fazem o mal, mas têm um coração bom. E aí? O que você acha que você está fazendo? Será que você está levantando ídolos no seu coração? Então não perca a live de quarta-feira, Esposa Excelente. Essas lives têm nos desconstruído, literalmente assim. E com certeza, daqui a pouco, a gente vai estar reconstruída dentro de uma perspectiva bíblica e transformadas dentro da nossa casa para então transformar todos aqueles que estão do nosso lado. E na próxima sexta-feira, em Missão Livecast novamente, eu aguardo todos vocês. Agradeço e louvo a Deus por mais essa oportunidade desta manhã, que foi de falar da palavra, foi de aqui trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração através desse jejum de 60 horas. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, Ele já tem feito. E eu encorajo você verdadeiramente a ir para a presença do Senhor e saber que Ele está contigo em todos os momentos, tá bom? Fica com Deus. Amém? Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês.